noite, gatonas e gatões, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Íntima. Você está cansada ou está no seu limite? Hoje o programa Conversa Íntima traz um assunto um pouco diferente dos outros programas. Vamos falar sobre exaustão mental, sobre sintomas da menopausa, que ainda tem muitos tabus sobre esses assuntos. Fica coladinho comigo no Conversa Íntima, gente linda, porque hoje eu trouxe a maravilhosa Daniela Medeiros, essa maravilhosa. Amada, seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão por estar aqui compartilhando a tua história, essas 1000 profissões que tu tem hoje, né, que tu desenvolve com mulheres, né, e com empresas também, né, Dani? Muito legal estar aqui nesse sofá. Um prazer te receber aqui. E acompanhe, gente, porque a Dani tem muitas coisas para falar. E uma coisa que eu e a Dani, nós nos identificamos muito, né, Dani? Sobre esse assunto da questão da estafa mental, né? Esse esgotamento, né, Dani, mental. E muitas mulheres, porque a gente estava conversando antes de gravar, né? Que muitas mulheres me procuram em terapia achando que está entrando no climatério ou na menopausa, vão lá, fazem exames, né? Não consta nada, tá tudo ok, mas, poxa, eu estou me sentindo tão cansada, tão exausta, né? Sim. E eu quero que tu compartilhe aquela história maravilhosa que eu assisti. Legal. Eu acho só legal, assim, vou pegar o gancho da tua fala, assim, porque nós somos pessoas muito complexas, né? Sim. Então, nós não somos só biologia. Então, quando a gente faz um exame e mostra que está tudo bem naqueles exames, mas a gente não se sente bem, tem aí uma complexidade de quem somos, né? Então, a gente é um bem bolado, uma mistura, assim, de biologia, né? De algo que é orgânico, mas também de algo que é inorgânico, que é invisível, né? Sim. E que talvez muitas vezes é esse invisível que não está muito bem. O orgânico, ele pode estar ali com as taxas legais, mas tem outras dimensões da vida que pode ser que não estejam bem, né? E eu gravei um vídeo falando sobre isso, acho que foi de 2023 esse vídeo, então faz 3 anos, que eu passei por uma situação de esgotamento também. E como eu te vi ali, né, aberta ali, as mulheres que estavam te assistindo, o pessoal que estava te assistindo, né? Vendo aquela tua exposição, tu ali falando da fragilidade, muitas mulheres estavam se identificando com o teu vídeo, né? Eu acho que foi, naquele momento eu não estava no Rio Grande do Sul, eu estava no sul da Bahia, tinha ido para um momento assim mais de relax, e eu acho que foi no momento assim em que baixou o giro que eu consegui olhar mais para essas questões que não estavam legais, assim. E estava longe, né? E acho que usei ali o celular e o vídeo como uma forma de conexão para poder contar e desabafar, assim, daquele momento, né? Em especial. Mas não foi a primeira vez, acho que acho legal compartilhar, assim, porque não foi a primeira vez que eu senti o que eu estava sentindo, e nas outras vezes eu negligenciei porque eu achava que eu não podia parar. Porque nós mulheres temos essas coisas, né? De achar que a gente pode dar conta de tudo, que a gente é a super Mulher Maravilha, e não respeitar, né, Dani? A importância de respeitar, né? Os limites da gente, né? E quando é que tu viu, assim, Dani, que tu estava realmente numa estafa mental? Foi quando o corpo pifou, porque a gente, enquanto o corpo está funcionando, pelo menos a minha tendência, assim, né? E eu acho que de muitas mulheres, né? A maioria. Enquanto o corpo está funcionando, tu entende que tem gasolina ainda, combustível para seguir. Mas no momento que o corpo para, eu acho que é muito como um sinal de alerta, assim, né? Tu é obrigada a olhar para tudo aquilo que já estava revirado dentro de ti, mas por o corpo estar funcionando, tu segue a vida, tu segue as coisas, Exatamente. né? Então em 2017 eu tive um episódio, assim, de apagão, também por questões muito impactadas por questões profissionais. Em 2023 outro episódio também, assim, de apagão, de desorientação, sabe? Uma situação muito ruim, porque eu estava no shopping, eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo ali, qual era o sentido da saída, sabe? Para onde era a saída. E nisso vem um calor. Quando eu vi, eu estava toda tomada de suor, o cabelo
subiu assim, a maquiagem escorreu e eu disse: "Por favor, o que está acontecendo?", Você né. estava sozinha, Dani? Estava sozinha, tinha ido comprar biquíni para ir viajar para o Pra ir sul da viajar. Bahia, veja só. E me diz uma coisa, tu foi diagnosticada com burnout? Porque eu fui diagnosticada com burnout e agora, a gente estava comentando sobre isso aí, né, sobre esse cansaço que eu tive também isso aí dentro do mercado, né, quando eu fui diagnosticada em 2019 É, também. muito pertinho É, as datas. então é sobre isso, né, sobre a gente se respeitar e o corpo lhe dá sinais, gente, o tempo inteiro, né. Acho que o sintoma, ele é um alerta e pode ser um amigo te dando ali uma puxadinha dizendo: "Olha para Exatamente, isso, né, olha para isso". exatamente. Mas até puxando uma brasa para a tua sardinha, né, enquanto mulheres a gente é super treinada a não olhar para o corpo, a não se empossar do Exatamente. corpo, a não perceber o corpo, não sentir o corpo. Então, às vezes, tem algo gritando aqui no Uhum, físico que a gente super ignora, porque não é da nossa cultura essa conexão tão íntima, uhum, né, com uhum. o nosso corpo e com tudo aquilo que ele está ali nos dando de estímulo, seja de dor ou de prazer, Ou né, de falta também, de né. ausência, a gente vai negligenciando isso, né. Exatamente, Então acho que no momento que a gente começa a ouvir o corpo também é um bom sinal, né, Shirley, exatamente. que a gente está mais conectada com isso aqui, É, né, que me faz pessoa, me faz gente, né, que é o corpo físico também. exatamente. Sobre esse gancho, como eu sou terapeuta, né, eu trabalho com muitas mulheres, e casualmente ultimamente os atendimentos estão sendo muito direcionado a isso, né, a entender qual é a questão, né. Se é hormonal, se é porque hoje tudo é o Uhum. climatério, né, e pouco se fala sobre essa exaustão mental, né, esse cansaço, ou o burnout, né, que é em função do trabalho, da carga horária, porque hoje nós mulheres, o que que a gente faz? 1000 coisas, a gente trabalha muito, umas trabalham, né, Sara Dani, e ó eu, né, a gente tem mais que um emprego, Sim, somos sim. dona de casa, mulher, né, e na verdade a gente esquece a parte feminina, né, a mulher do autocuidado, que nem tu falou agora, né, Uhum. respeito de se cuidar, de se olhar, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, vocês que nos assistem sabem muito bem disso, e é a bandeira que eu levanto, do autocuidado, do autoamor, de se cuidar, só que nem sempre a gente consegue fazer ou prioriza isso, né. Uhum. E como é que tu resolveu assim: "Não, agora chega, eu quero me priorizar, eu quero mudar", para tentar voltar a ser aquela Dani, né? Sabe quando a vida te arrasta? Ah, não é Porque legal, né, Dani? é, comigo foi assim, né, mesmo com todo esse quadro, eu não parei, eu sou muito ligada ao meu trabalho, aos meus trabalhos, né, Uhum. mais de um. E isso me dá muito um lugar no mundo, sabe. E eu tenho muita resistência em deixar, assim, ou diminuir as minhas atividades. Então meio que eu fui empurrada para esse lugar, porque acho que como a o destino ele é muito sábio com a gente e aconteceram várias questões profissionais que eu fui obrigada a desacelerar, assim, né. Não Tu porque eu quis. tu teve uma ajuda profissional. Tive, Sim, tem que ter, né, com gente, certeza. tem que ter, com certeza procurar ajuda, né. Sim, teve um momento que eu tinha 3 terapeutas, uma fazia uma psicoterapia convencional. Dani, olha aqui gente, prestem bem atenção que eu vivo dizendo para vocês, as minhas meninas, olha o que a Dani está falando, ela teve que ter 3 terapeutas, se você não gastar tempo para se cuidar, para viajar, para passear, você vai gastar. Não é Sim, gastar, né, é um investimento que vai ter que ser investi. feito, que a gente sabe que não é tão barato, né, Dani. Sim. Não, e Fora graças, né, medicações, né. ainda bem que eu tinha esse recurso, mas como eu também sou uma pessoa muito curiosa, eu tinha uma psicoterapeuta mais tradicional, eu fazia uma terapia que se chama metodologia biográfica, que tem a ver com a antroposofia, e eu fazia uma terapia que não era bem terapia, mas era uma linha mais espiritualizada mesmo, uma coisa Uau! mais xamã, assim, né. Então eu juntei Que é essas muito 3 válido, né, coisas. Dani. Um dia a É, gente vai vir falando, outro programa tu vai vir falar sobre falar dessas isso, gente, é coisas. babadeiro, assim, ó. E a medicação, tu chegou a tomar alguma coisa ai, que legal. Não. É, eu tive que tomar uma medicaçãozinha, assim, mas, tipo, foi muito tranquilo, foi por pouco tempo, assim, Uhum. mais voltada pra medicina natural, que eu gosto muito, assim, eu sempre digo aqui no programa, né, Deus fez a cura, né,
Sim, a natureza pra gente, né? com certeza, muito válido. E nesse período estava entrando no climatério já, foi um agravante, porque a gente está falando aqui também sobre não só a exaustão, mas sim sobre o climatério e os sintomas da menopausa também, né? Muitos de vocês mandaram perguntas. Acho que na minha história, o combo ele não veio sozinho, né? Então eram outras coisas junto. O climatério era esse momento, eu estava passando por esse momento, mas eu não posso, assim, Shirley, atribuir ao climatério essa situação. Você acha que não tem uma coisa diferente da outra? Eu acho que faz parte. Eu acho que não é né? ou. Também Eu acho que é e. Então, é isso, né? É toda a Dani como ela é, mais essa questão importante da nossa vida, que é o climatério, né? Porque nós não somos só os nossos hormônios, né? Nós somos os nossos hormônios inseridas numa cultura, numa família, numa estrutura familiar ali, né? No nosso mais cotidiano. Então, foi todas essas coisas, assim, operando juntas, né? E claro que a questão hormonal, ela é muito importante, porque ela diz respeito desse corpo aqui que a gente toca, né? E pode mobilizar a nossa mente, as nossas emoções, só que é tudo muito misturado, né? Sim. Então, acho que vale muito, assim, a gente buscar ajuda. Com certeza, gente. Vocês estão nos assistindo, buscar ajuda de um profissional. Hoje o SUS, né, ele, claro que é um pouco mais difícil, a gente sabe, mas também ele também auxilia hoje em dia, né, se tu procurar um bom médico para te auxiliar isso aí, porque não é só questão, como a gente falou, não é só questão de exames, é o psicológico também, Isso, né? É a tua cura interior, é tu se priorizar, gente, dizer não, né, Dani? Eu não sei se tu foi difícil dizer não, eu demorei, foi um exercício assim, ó, eu demorei muito a saber dizer não e não me sentir culpada por isso. E a questão do não, assim, depois vamos marcar um outro programa para falar disso, tá? Mas tem tanto a ver, assim, com aquilo que tu pode ou não no momento, sabe? Porque se tu tem mais, por exemplo, se tu tem mais condição financeira, se tu tem uma vida financeira estável, se tu mesmo te provém, é mais fácil tu dizer alguns nãos do que se tu depende financeiramente de uma outra pessoa, né? Se tu é uma pessoa rodeada de amigos ou se tu tem uma vida mais solitária, também tudo isso depende do não. Então, às vezes eu acho que a gente romantiza essa questão, sabe? Ai, vai lá, diz não, te impõe a tua vontade. Mas o que está ali em jogo que faz com que aquela pessoa diga sim ou diga não, assim? Então, tem tudo isso por trás, assim, das nossas decisões e do quanto tu cede às pressões e ao desejo do outro, né? Acho que a gente fica fazendo uma matemática ali, né? O quão frágil, o quão vulnerável eu tô nessa situação para dizer sim ou não. Então, muito para além do empoderamento, dessa coisa vai lá e banca, tá, tudo bem, mas tem uma vida prática aí que a gente vai anotando, né? Se eu falar não para estar aqui hoje, o que eu ganho, o que eu perco? Então, acho que o não, ele é mais complicado, assim, do que só disse não e dane-se. Eu, né, Dani, como eu trabalho com muitas mulheres, né, eu vejo hoje as mulheres trazendo para mim muita sobrecarga familiar, né? Tipo assim, é meu filho, é meu marido, é meu pai, às vezes é minha mãe, às vezes é minha irmã, às vezes esse desgaste, né? Então, dentro da terapia, a gente consegue, claro que tem alguns nãos, como eu concordo contigo, às vezes muito questão do trabalho, né? Que tu precisa se manter, tu precisa ter aquele dinheiro, né? Mas muito eu vejo mais, pelo menos assim, nos atendimentos que eu faço, essa questão da mulher não se priorizar, de não, às vezes não conseguir nem tomar um banho do alto amor, que eu ensino muito aqui, porque não, ela tem que fazer a janta, ela tem que botar a roupa na máquina, o filho está na porta. Às vezes ela tem um companheiro que também não ajuda ali no sentido ali de ficar com o filho menor para que ela possa tomar um banho. Então, eu vejo muito essas dores. E concordo contigo que às vezes tem nãos que a gente não consegue em função, né? Então, é sobre isso. Só que agora, Dani, a gente vai para o quadro, o Papo Íntimo, que é onde a gente responde as perguntas de vocês que nos mandam aqui para tirar todas as dúvidas. Dani, agora as perguntas dos nossos seguidores. Essa pergunta foi para nós duas, tá? Como perceber, tá, que eu estou com estafa mental?
Vou falar, Dani, depois tu fala a tua versão, né? Tá bem. Eu acho que a questão, quando a gente começa a sentir muita questão de ansiedade, eu, pelo menos, foi assim, uma ansiedade, calorões, assim, tipo, do nada, noturnos, que eu achava que estava associado ao climatério, né? E principalmente essa questão de perder um pouco do norte, assim, de onde tu estás, né? Uma desorientação. Uma desorientação, né? Eu acho que essa pergunta, cada mulher vai responder, vai ter um padrão diferente, né? Comigo, eu começo a ser afetada muito pelas questões externas, sabe? Quando eu tô chegando perto de uma exaustão. Boa. Então, vem tudo como uma sobrecarga. Então, um pedido que me fazem muitas vezes, ai, que saco esse pedido de novo. Verdade, Dani, faz sentido. Ou se eu tenho que executar uma tarefa, eu penso, nossa, que penoso, que difícil fazer essa tarefa, sabe? Como se tu sentisse um cansaço, né, de não conseguir produzir coisas que a gente conseguia fazer muito rápido. Eu acho que a questão do prazer no dia a dia ali, de estar curtindo o teu cotidiano, a tua vida, as coisas que tu tem que fazer. Quando eu tô chegando perto do meu limite, isso tudo fica meio assim um borrão cinza, sabe? Vai perdendo a cor, vai perdendo o vício. Então esse é um sinal de alerta para mim. Essa foi uma das perguntas mais pedidas aqui, né? E uma das coisas que eu vou acrescentar, Dani, é saber também aonde está a tua insatisfação, né? É tu olhar para dentro de ti e saber o que está me trazendo isso, né? Tu te perguntar qual é a insatisfação que eu tenho hoje que está me levando a isso, né? Né? Então, são tantas dimensões da vida, né? Sim. E talvez tu veja isso com as mulheres que tu atende. Se a gente pegar a vida da gente e transformar ela numa pizza cheia de fatias, assim, né? Cada fatia uma área. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que estão com insatisfação em todas essas áreas. É no financeiro, é no social, é na família, é na questão intelectual, é na espiritualidade. E às vezes né? Às vezes está tudo um pouco meio ruim mesmo. Sim. Ou às vezes é uma área que está tão ruim que acaba interferindo nas demais, né? Nas demais, com certeza. E aí algumas seguidoras colocaram aqui, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, eu não sei quais são as possibilidades, para tentar melhorar o meu cansaço. Puxa, que difícil. Vamos dar uma dica, né, Dani, né? Mas eu acho assim, ó, que é tu não esperar adoecer realmente para descansar, priorizar o teu descanso. Eu acho que a gente tem que ter aquele momento com as amigas, de ir ao shopping, dar risada, falar bobagem, tirar um momento para tomar o banho das deusas que eu ensino para vocês lá. Muito bom. Né? Um escaldapés, tomar um chazinho, ler um livro, fazer coisas que tu gosta, né, Dani? Eu acho que quando a gente está muito sobrecarregada de trabalho, a gente deixa de descansar e de fazer até as coisas que a gente gosta, porque a gente tem outras coisas para fazer. Então a prioridade não é fazer aquilo que a gente gosta. E quando eu faço, Dani, uma lista, peço às vezes para algumas meninas, eu quero que tu me escreva ali, ó, 10 coisas que tu gosta de fazer. Elas não sabem às vezes. Difícil, né? Olha a falta do prazer na vida das mulheres, né? Não é só o prazer sexual, né? Exatamente. É o prazer da vida, de viver, né? Exatamente. Então isso é perigoso, né? Não saber mais o que te dá prazer, gente. Então tu tá vivendo no automático. Então é isso que eu digo, é tentar descansar o máximo que puder, não ficar doente, né? Para poder descansar, priorizar. Porque não é o descanso, ele é necessário, né? E às vezes as mulheres colocam que o descanso é algo que tem que ser merecedor, né? Muito bom. E não é sobre isso. Muito bom, muito bom. Eu vou pegar uma carona na tua fala, então. Claro, que elas querem ouvir também a tua opinião. E em alguns momentos na vida eu já desisti por estar cansada, mas o que eu precisava naquele momento era só descansar e não desistir. Então acho que essa questão do descanso, até para tu ter mais clareza de que mudanças tu precisa fazer na tua vida, ela é fundamental, né? Boa. Porque só o descanso em si não vai resolver a situação, né? Mas se tu nem sabe o que tá te atravessando, acho que o descanso, esse banho que tu falou, esse soninho, uma conversa, um cafezinho, né? Um cafezinho com as amigas, né? Para depois tentar identificar onde está o problema, eu acho que pode ser uma boa dica. Boa, né?
A outra é assim, Dani, que foi uma das perguntas mais pedidas aqui por vocês, é a questão da falta de lubrificação, né, na hora H ali, né, a mulher que já está na menopausa. E aí estão perguntando se está muito interligado ao libido, né? Mas acredito que a menopausa traga muito isso, né? A gente sabe muito bem, né? E por isso que a importância de procurar um médico. Hoje em dia tem lubrificantes de excelência, qualidade, que vão te auxiliar muito isso, tá, gente? Inclusive tem tratamentos para voltar à lubrificação, é um tratamento um pouco mais complicado, mas nada de uma ajuda de uma médica, né? Perfeito. Porque faz parte do processo, né? Isso também vai depender do corpo da mulher, né? Mas tem uma passagem engraçadíssima sobre isso, gente, Fernanda Lima, aquela mulher exuberante. Maravilhosa ela, né? Casada com um homem que tem todos os atributos desejáveis ali, o cara é bonito, ele constrói capela, ele cozinha. Ela falou num podcast que quando ela entrou na menopausa, ela começou a ter dificuldades na atividade sexual e uma baixa lubrificação. Então vejam, se Fernanda Lima com Rodrigo Hilbert tem dificuldade, não é? Nós aqui, né, também teremos. E ela diz que agora na necessaire dela tem lubrificante, entre outras coisas, faz parte, viu, gente? da vida dela. Exatamente, um lubrificante, então. E de ótima qualidade, lá na Chile Sex Shopping, tá? A gente tem lubrificantes específicos para isso, né? Então acho que é isso. Acho que facilita muito, com certeza, né? E abrir o jogo para o parceiro, para a parceira. Boa, Dani, verdade. De que preservativo faz parte da conversa, mas lubrificante agora também faz parte, que vai ser delícia para os dois. Exatamente. Né? Então, e o parceiro ser parceiro nessa hora também. Parceiro, né? No sentido literal da palavra, né? Exatamente, né? De fazer algo diferente, de entender também que a mulher também está um pouco mais fragilizada. Até a gente recebeu um casal aqui que ele falou muito sobre isso também, né? Da importância do parceiro estar ao lado e ser parceiro verdadeiramente nessa hora, né? E criarem imaginações juntos, curtirem a vida, porque eu acho que é sobre isso, né, Dani? A vida é sobre isso, né? E essa questão, me lembrei agora de uma amiga, ela foi viajar com uma outra amiga para fora do Brasil e conheceu um cara maravilhoso que super rolou uma fera entre eles. Uma química boa, assim. Uma coisa delícia de viagem. E ela não conseguiu transar com ele porque ela já estava na menopausa, ela não tinha lubrificação, ela não tinha lubrificante. E não tinha lubrificante, olha aí. E aí ela disse, poxa, agora não vai sair da minha necessaire esse tal desse lubrificante para não perder a oportunidade. Olha aí. E fica a dica, né? Fica a dica pra mulherada que tá nos assistindo. Lubrificante é tudo, tá, gente? Isso aí. Um kitzinho na bolsa com uma mini escova de dente, um lubrificante num potinho pequeno. E que tem uns maravilhosos, gente, que imita a lubrificação íntima, com cheiro, sem cheiro, com sabor, tá? Não vai alterar o pH, não tem açúcar. Então, se você sabe, se você está lubrificante, você sabe que é muito legal os produtos lá. Vale lubrificante muito, né? Inovar também a relação, acho que faz parte, né? Para aumentar o libido, né? Imagina você estar casado há muito tempo com uma pessoa só, né? E aí também tem que se ajudar, né? Tem que fazer umas coisinhas diferentes, umas noites românticas, uma velhinha, um jantar, né? Os dois. Os dois, óbvio, claro. O maridão aí ajudar. Esforço dos dois lados, sem dúvida, ali, né? Sem dúvida, 50-50, eu sempre falo isso, né? Uma participação com a doutora Elisa Bairros, verdades e mitos sobre a beleza. Seja bem-vinda, Elisa. Boa noite. Vamos lá, Elisa, as perguntas? Claro, estou preparadíssima. Saber se mito é verdade. Todo bioestimulador de colágeno causa nódulo? Essa é uma dúvida que eu recebo na caixinha de perguntas lá do meu direct. Então, tem muitas desinformações. Depende da expertise do profissional para realizar o bioestimulador de colágeno. Óbvio que tem alguns produtos que podem causar nódulos, dependendo já ouvi. Dependendo da diluição, do plano de aplicação e como esse profissional vai executar. Então, nessa pergunta aí é mito. Não é todo bioestimulador que causa nódulo, mas tem alguns que têm uma probabilidade maior para esse efeito e que todos os profissionais precisam ter domínio. Por isso que é importante a ajuda de um profissional, né? Exatamente. Para preenchimento labial ficar bonito, depende da marca do ácido hialurônico? É mito, gente.
Para o lábio ficar bonito, depende do profissional injetor. Então, planejamento, a escolha do produto e da marca também é fundamental. Mas o profissional tem que ter o domínio do produto. Mas tu sabe que a minha boquinha eu tive que fazer contigo, né, gente? Agora eu vou falar aqui no programa mesmo, tá? Eu tive que refazer minha boca com a Elisa. Sim, a gente vai Não, é verdade, postar. a gente fala, aqui A no gente programa removeu, fala, eu é. removi o lábio da Shirley que ela não tinha feito comigo e refiz e agora tá lindo, né, prima? Aí, ó. Maravilhoso! Entendeu? Boca de boneca, tá, gente? Então é verdade, tem situações que pode acontecer, sim, né? Exatamente. Quanto mais botox eu aplicar, mais tempo ele vai durar? Isso eu quero saber. Essa é a minha dúvida. Então, essa pergunta é relacionada à quantidade de botox no momento da aplicação, mas não vai ter essa diferença, então é mito, tá? Depende do músculo do paciente. Então a gente tem que saber o planejamento para o músculo do paciente. Não adianta ficar colocando botox a mais. Aquele botox que a gente vai colocar, aquela quantidade de toxina, ela vai ser fundamental para aquele músculo. Então não adianta tu colocar mais naquele mesmo ponto, não vai fazer diferença. Boa, boa. O botox age por pouco tempo, até 3 meses? Em verdades, em partes. Porque todos os fabricantes de todas as marcas no Brasil, eles colocam em bula que é até 3 meses. Entendi. Mas depende da pele, do colágeno que o paciente tem, E do dos hábitos também, e né? do autocuidado. Né? Não adianta a gente colocar todas as expectativas somente no botox. A gente tem que fazer um planejamento para todas as camadas da pele. Então, vai ter pacientes que vão ter essa sensação de que ele tenha durado mais, mas é porque a pele já está tratada, já tem colágeno, Sim. já tem o skin booster ali. Então, se o paciente só é refém do botox, com certeza, para ele vai ter essa percepção de que vai durar bem menos. Boa. Obrigada, Elisa. Obrigada, gratidão por estar pessoal. esclarecendo as nossas Beijos. dúvidas aqui. Beijos. I've been having dreams, jumping on a trampoline, Flipping in the air, I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts. sky erupts. Um agradecimento especial aos patrocinadores do Conversa Íntima, a Karina da Hello Joy, que ela, gente, facilita o teu sonho de ter uma cirurgia plástica com prestações e no boleto que cabe no teu bolso. A doutora Elisa Bairros, que cuida da minha pele, do meu visual. E a doutora Elisa está situada no centro de Gravataí, te esperando para te transformar em uma verdadeira deusa. A Ju Maquiagem, que faz todas as maquiagens dos eventos e programas. A Gabriela, fotógrafa, que faz as fotografias de eventos. E as minhas fotos corporativas. O restaurante Salvador, que tem uma comida, gente, ó, de tirar o fôlego, de dar água na boca. A Débora Guerreiro, a minha cabeleireira, que cuida dos meus loiros, que até fiz agora recentemente com ela, deixou mais loira e poderosa. E claro que eu não poderia deixar a Paty Rapunzel, que cuida do meu Mega Hair, os Mega Hair, gente, e apliques que ela tem lá, sensacional.